Olá, amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco, programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje vamos conhecer o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Aqui nos estúdios da TV Justiça, o desembargador Ricardo de Oliveira Paes Barreto, presidente da Corte. Como sempre, primeiramente, vamos conhecer a trajetória profissional do desembargador. Ricardo de Oliveira Paes Barreto é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e fez mestrado em Direito Público na mesma instituição. De 1993 a 96, foi juiz corregedor auxiliar. Atuou como juiz titular da Terceira Vara Cível e juiz substituto nas Primeira e Segunda Varas da Fazenda Municipal do Recife. Em 2011, Ricardo Paes Barreto assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, onde fica até 2013. O desembargador preside a 8ª Câmara Cível. Também é professor na Universidade Católica de Pernambuco e da Escola Superior de Magistratura de Pernambuco, nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito Processual Civil e autor de 3 livros. Desembargador, por que a escolha do direito? Carlos, eu tenho uma determinada história até interessante para contar. Eu, na véspera do vestibular, pronto para fazer o curso de Direito, terminei fazendo Economia. E passei na primeira turma da Federal, logo na primeira opção, e cursei um ano de Economia na universidade, mas vi que aquilo não era a linha de estudos que eu pretendia realmente. Até porque eu tenho uma tradição de família já na área do direito. Meu pai, hoje aposentado há muitos anos, mas foi juiz do estado de Pernambuco. Meu tio, de quem ele tem o nome, foi desembargador no Espírito Santo, nossa família tem origem lá também. E fiz direito, passei mais uma vez na Federal e parece que era esse meu desígnio. Gostei muito, gosto muito do direito, tanto que eu ensino e já tenho mais de 20 anos como magistrado e me sinto muito realizado. Mas a origem inicial era a Economia. Não houve assim, a família que já tinha essa tradição não falou assim, não, você vai fazer Economia, não fizeram uma pressãozinha não, Brasil? Exatamente foi isso que aconteceu. Meu pai disse, meu filho, Economia, tem campo para isso, você já tem uma família voltada para a área do direito. Mas eu disse, meu pai, é porque foi tanta gente me impulsionando, a economia está muito em voga, é o que se fala no país, é um dos cursos mais concorridos da universidade, mas ele me deixou à vontade e o fato é que eu mesmo decidi depois mudar e não me arrependo de ter mudado para o direito. Agora, como vimos, o desembargador também trabalha especificamente com magistério, o que é muito comum e normalmente nossos convidados que atuam tanto no direito quanto na cátedra fazem esta associação de que são atividades que elas acabam sendo complementares. A academia acaba ajudando no desempenho das funções. O senhor concorda com isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. A academia, ela nos ensina a todos os dias estudar. Eu digo que durante todo esse período eu já leciono desde 1996, mas na Universidade Católica desde o ano de 2000, e aquilo me forçava todo dia a preparar uma aula, a preparar uma prova, a ler as provas dos alunos, e o questionamento dos alunos também é muito importante. Eles quase todo dia me traziam uma novidade e eu procurava ter a humildade de dizer, essa pergunta eu não sei, mas eu lhe garanto que na aula que vem eu poderia responder. Aquilo eu pesquisava, me assenhorava de questões que nem eu, com a prática do dia a dia, tinha conhecimento. Eu julgo ser muito importante, embora, por outro lado, haja uma certa crítica por conta dizem que alguns se dedicam mais ao magistério do que à magistratura. Comigo isso nunca aconteceu, porque eu sempre tive os maiores índices de produtividade lá no meu estado, desde o início até os dias de hoje. Então eu sempre fiquei muito tranquilo de que se alguém viesse fazer algum tipo de crítica, eu tinha números para mostrar que, ao contrário, eu tinha, na verdade, era uma produtividade muito boa e aquilo eu também tinha como um ponto de partida o magistério, o ensino, que me ajudava e me ajuda ainda muito
a prestar jurisdição. Como vimos, há dois tipos de atividade de magistério. Uma exatamente na Universidade Católica e outra também na Escola de Magistratura. O perfil dos alunos é muito diferente? O aluno universitário, ele ainda é o chamado neófito, ele ainda está aprendendo. Então, temos uma turma que não tem conhecimento da prática do direito. A matéria que eu leciono é a técnica do direito, é a cirurgia do médico, é o cirurgião do direito, que é o processo civil, e é uma matéria muito dinâmica, ela depende muito de cada caso. Eu associo muito a cirurgia com o processo civil, porque o processo civil é o instrumento que tem o advogado, o juiz, o promotor, para fazer o processo andar até o seu final. Então, já na escola da magistratura, nós temos alunos formados, alunos que já têm uma bagagem, é como se fosse uma segunda peneira de ensino na área do direito. E aí a gente tem condições de um diálogo de um nível mais elevado, e assim a gente tem condições também de passar para os alunos conhecimentos mais aprofundados do direito, até porque aquelas pessoas que ali estão na escola da magistratura, grande parte tem pretensão de seguir a carreira da magistratura. Desembargador, nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça eleitoral, mas antes nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que nós voltamos daqui a pouquinho aqui na TV Justiça. Estamos de volta com Justiça em Foco. Nosso convidado de hoje, o desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Nesse segundo bloco, vamos conhecer o perfil do eleitor pernambucano. No dia 7 de outubro deste ano, serão realizadas simultaneamente em todo o país eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador. Em Pernambuco, são quase 6.300.000 eleitores. No ano passado, eleitores de Aliança, Caruaru, Catende, Macaparana, Sanharó, Vicência, Cupira e do arquipélago de Fernando de Noronha passaram pelo recadastramento biométrico. Nas últimas eleições, 4 cidades de Pernambuco adotaram o sistema biométrico: Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Tamandaré e Rio Formoso. A urna eletrônica, como leitor biométrico, garante ainda mais segurança no dia da eleição e exclui a possibilidade de uma pessoa votar por outra. São 151 zonas eleitorais no estado. 13 ficam na capital. Desembargador, a cultura é um elemento determinante no comportamento de cada população. Como poderíamos definir este eleitor de Pernambuco especificamente? Pernambuco é um estado que tem cerca de 200 quilômetros de forma vertical e cerca de 800 quilômetros de forma horizontal. E ele é muito bem dividido em regiões que têm suas características próprias. Nós temos o litoral, a chamada Mata, que é a região da cana-de-açúcar. Depois temos o Agreste, que é dividido em 3 agrestes distintos, e o Sertão, que também é subdividido em 2 sertões. E cada região dessa tem uma característica própria. E um tipo de gente com uma característica própria também. Mas como um todo, Carlos, o estado de Pernambuco tem uma população muito tranquila. As eleições do estado têm se desenvolvido nas últimas 3 ou 4 eleições, os pleitos, de forma tranquila. Não tivemos necessidade de requisitar força policial federal, os militares. Nós temos 151 zonas eleitorais, com mais de 200 juízes no total do estado de Pernambuco, e todos os municípios, sem exceção, contam com um sistema computadorizado e interligado via internet. Diferentemente da Amazonas, do Pará, que são estados que têm, Rondônia, Acre, que têm dificuldade no trabalho de coleta de votos e de transmissão de dados. Graças a Deus, de Fernando de Noronha a Petrolina, que são os nossos 2 extremos, nós temos todo um trabalho, por sinal de excelência, que é feito pelos servidores do nosso Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e que nos deixa na vanguarda, talvez, do país. Eu não tenho do que reclamar do eleitorado,
todo o nosso sistema de coleta de votos do estado de Pernambuco. Pois é, o desembargador falou exatamente a respeito de Fernando de Noronha, que há um tempo não tão longínquo assim, de certa forma poderia ser definido do ponto de vista logístico como uma belíssima dor de cabeça. Belíssima porque é muito bela mesmo, é um local paradisíaco e até por essa condição tem uma demanda de conservação e de administração que às vezes é um pouco complicada. Do ponto de vista da justiça eleitoral, o impacto das tecnologias tem feito com que esta dor de cabeça tenha se tornado aos poucos apenas um local belo? Realmente lá tinha um problema sério de infraestrutura. Hoje o governo do estado de Pernambuco fez um investimento muito grande em qualidade de vida, em melhoria das condições lá, e nós tivemos condições de instalar o cabeamento. A população, fizemos uma audiência pública lá no início, a população compareceu em massa e nós já temos quase 90% do eleitorado de lá, que é pequeno, mas é flutuante. Então, nós temos aqui cadastrar lá cerca de 1.500 eleitores e já estamos bem próximo disso. A nossa previsão é que agora, em março, nós possamos encerrar e realmente, nas próximas eleições, lá não tem prefeito. Não é município, é um distrito estadual. Então, lá teremos eleições apenas para deputado e senador, presidente da República, em 2014. Mas com a certeza de que todo o eleitorado de Fernando de Noronha estará recadastrado biometricamente. Isso facilitou também o processo? Não? Facilitou muito, porque a biometria tem uma característica própria, que é a fidelização do eleitorado. Com isso, nós temos, não vamos dizer 100%, mas quase que 100% de certeza de que não haverá comparecimento de eleitores que não são efetivamente eleitores daquela localidade. Aliás, nesse sentido, talvez até pela própria situação, pelo fato de ser uma ilha, um arquipélago, melhor dizendo, e ter um número relativamente pequeno de eleitores, isso também não facilita a fiscalização nesse sentido? Também. Fernando de Noronha hoje conta com uma população fixa e flutuante de 2.500 pessoas aproximadamente, e nesse montante cerca de 1.400 a 1.500 são fixos. Mas muita gente trabalha, presta serviços e fica por lá. Bancos, restaurantes, pousadas. Então, com a biometria que fizemos, a partir de agora, porque a biometria tem uma característica também de exigir um período de residência anterior à data da biometria, a gente, a partir de agora, vai ter um controle efetivo dos eleitores de Fernando de Noronha, não só de lá, mas de todo o estado onde a gente conseguiu realizar a biometria, com dificuldades orçamentárias, mas na medida de que o TSE vai liberando nossas verbas, a gente tem feito o que é possível. E em termos de estado, como é que está esse processo de cadastramento para a urna biométrica? O TSE ele fez 3 opções de recadastramento. O estado inteiro, e optou por Sergipe e Alagoas, que são estados pequenos. Capitais, ele optou por Goiânia e a capital do Paraná, Curitiba, e optou em Pernambuco por algumas cidades. Caruaru é a maior delas, com cerca de 190 mil eleitores, já recadastramos cerca de 162 mil eleitores lá, e outras 10 cidades, mais Fernando de Noronha. Então hoje nós temos cerca de 5% do eleitorado de Pernambuco, que passa de 6 milhões, já recadastrado biometricamente no estado de Pernambuco. Logo depois do intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta na nossa entrevista com o desembargador Ricardo Paes Barreto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Você vai conhecer a história do tribunal daqui a pouquinho. Volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto. Nós vamos conhecer agora a história do TRE do Estado de Pernambuco. A Justiça Eleitoral em Pernambuco foi criada em 1932 e instalada nas dependências do atual Tribunal de Justiça do Estado em agosto do mesmo ano. No período conhecido como Estado Novo, a Justiça Eleitoral foi extinta e o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco encerrou as atividades em 1937.
As eleições diretas restabeleceram o direito de voto e os órgãos da Justiça Eleitoral foram reestruturados. Em 1945, o TRE de Pernambuco reiniciou os trabalhos. A partir de 30 de abril de 1968, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco passou a funcionar em um casarão histórico. A sede atual foi inaugurada em dezembro de 2004. Desembargador, houve um comentário seu nos blocos anteriores a respeito do fato de que o eleitorado de Pernambuco é bastante tranquilo. São 80 anos de história da Justiça Eleitoral naquele estado. Isso é a comprovação de uma frase que nós insistimos bastante um pouco aqui no próprio programa Justiça em Foco, de que democracia se aprende fazendo? Carlos, não tenha dúvida disso. Eu já acompanho desde o tempo... 1989 foi quando eu assumi a magistratura e tive a honra realmente de realizar a primeira eleição depois do período da ditadura. Eu era juiz de uma cidade chamada Cupira, por coincidência onde se faz biometria hoje, e lá os votos eram coletados ainda um a um com aquelas urnas que não eram urnas eletrônicas, né? As urnas de tipos de envelopes que a gente põe o voto, e havia todo tipo de denúncia de que enxertavam votos, enfim. Né? E de lá para cá, o que a gente tem visto nas eleições é que o eleitor ele tem sido um vetor realmente da nossa democracia. Ele fala pouco, antigamente falava muito, criticava muito, mas hoje ele fala pouco e tem aprendido ainda mais com o passar das eleições, com o passar dos tempos, a sufragar o seu nome, né? Fazer a crítica silenciosa, mas com muito respeito, principalmente ao nosso sistema democrático, porque penso eu que o voto, o direito do voto, é o maior instrumento que nós temos para que a democracia seja fortalecida, não só aqui, como a gente vê em todo o mundo, e principalmente para o Brasil, que detém o sistema mais moderno de coleta de votos do mundo, que é a coleta de votos pelo sistema eletrônico, e agora dando um passo ainda maior com o voto eletrônico pelo sistema biométrico. O sistema funciona bem tanto em todas as zonas que caracterizam o estado de Pernambuco, tanto na zona costeira, naquela região de praia, quanto na zona da mata, quanto no sertão? Nós temos diversas regiões e algumas são mais úmidas, outras são mais secas. Principalmente na zona da mata e litoral, os equipamentos eles ficam parados de uma eleição para outra. São equipamentos eletrônicos que sofrem a ação da umidade. Mas na véspera das eleições, no período pré-eleição, todo o equipamento ele é revisado. Na última eleição nós tivemos problemas em apenas meia dúzia, não chegou a meia dúzia de urnas, pouquíssimas. Todo o sistema funcionou com muita perfeição, o que demonstra a boa qualidade, né, não só do equipamento, como da equipe de trabalho lá de Pernambuco e de todo o sistema que foi desenvolvido no estado. Pernambuco e muitos estados da região Nordeste têm uma situação estratégica também privilegiada, particularmente do ponto de vista, por exemplo, da construção de portos. Isso cria uma expectativa de crescimento populacional, de migração, inclusive. Isso já atinge Pernambuco, já existe essa expectativa e, portanto, isso cria uma expectativa de aumento também do eleitorado? Por coincidência, Carlos, foi essa minha preocupação maior quando eu assumi o tribunal agora em maio do ano passado. Nós identificamos municípios como Ipujuca, Cabo de Santo Agostinho, Goiânia e São Lourenço da Mata, respectivamente. Ipujuca e Cabo com o Porto de Suape, ampliando uma população em quase 10 vezes mais, um investimento pesadíssimo, é uma coisa que só se acredita vendo lá. São Lourenço da Mata, onde vai haver a cidade da Copa, também com investimentos pesados, a população chegando a 3 ou 4 vezes mais. E Goiânia, onde a Fiat está instalando um polo industrial com toda aquela reverberação de indústrias que chegam junto. Então eu tive o cuidado de preparar um projeto e ampliar a quantidade de zonas eleitorais e dotar esses locais com novos cartórios e fóruns,
para que em 2014, que é quando vai alavancar todos esses polos e a Copa, não haja um colapso. Porque da forma que a coisa ia, eu tive nesses locais, os imóveis eram imóveis inadequados, pequenos, os servidores trabalhando em condições, de certa forma, até insalubre, e nós conseguimos a verba, fizemos um trabalho com toda a bancada do Estado de Pernambuco, a quem eu agradeço muito, senadores, deputados, e também com o Tribunal Superior Eleitoral, e nós já temos dinheiro suficiente, estamos aguardando só a liberação para que ainda em 2012 nós possamos edificar os novos prédios nesses 4 municípios, viabilizando não só uma melhor qualidade de atendimento à cidadania, como principalmente evitar o colapso que em 2014 com certeza aconteceria. Isso vai se prever também a necessidade, atualmente se faz o processo de cadastramento biométrico, isso na verdade faz prever também uma necessidade de um cadastramento biométrico constante para se manter justamente a população apta a votar no sistema. Sim, a biometria ela chega para ficar. Então nós, na medida em que, digamos, Caruaru recebe a biometria, ela chega com uma equipe grande, nós tínhamos lá mais de 30 equipamentos fazendo a biometria, porque eram quase 200 mil eleitores, mas na medida em que se encerra aquele trabalho mais pesado, aquele trabalho de impacto, ficam lá 10 ou 15 equipamentos em definitivo. Então, não só em Caruaru, nos municípios menores, onde chegávamos com 10 equipamentos, no mínimo ficarão 3 ou 4, já em definitivo. Então, a biometria chega e não sai mais. E é um primeiro passo, eu tenho sempre dito isso, para o documento único, que está também já a caminho. Nós vamos ter um único documento para identidade, CPF, título de eleitor, habilitação e um passo ainda um pouco mais para frente, que é o tão esperado voto aonde quer que eu esteja. Não é? Porque com a biometria eu poderei acessar um equipamento de computação, fazer o meu cadastramento, meu comparecimento biométrico, e poderia votar sem a necessidade de estar na zona eleitoral onde eu voto. Evidentemente que isso é um passo mais para o futuro, mas é nesse caminho que caminha a biometria do nosso país. Desembargador, muito obrigado pela participação, desejando boa sorte, inclusive na continuidade desse trabalho, particularmente nesse ano, que se desenha como um ano em que a expectativa de um trabalho maior ainda nessa área eleitoral, exatamente por ser um ano eleitoral. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E o Justiça em Foco de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa, com mais um tribunal brasileiro, para que você acompanhe o dia a dia dos tribunais das nossas cortes aqui na TV Justiça.